Vou usar a máscara do Hipócrates para contar uma história. A visita desse rapaz foi extremamente importante, porque desde que ele se aproximou de mim, há quase um ano atrás, eu fui descobrir que o IBRAPS, que foi uma instituição criada aqui no Rio de Janeiro na década de 70, nos finais da década de 70, em plena ditadura, com um objetivo muito claro de romper a hegemonia da IPA, porque a IPA era a Associação Internacional de Psicanálise e ela era hegemônica. Na Argentina, você chegava a ter que esperar 5 anos para conseguir uma vaga, para fazer uma análise com um didata, para você um dia virar analista. E a IPA, aqui no Brasil, pelo menos, nós tínhamos uma confusão da IPA com a própria ditadura militar. Nós tivemos a história do Leon Cabernet, por exemplo, que foi denunciada pela Helena Besserman e ela foi punida. Então, havia necessidade de dissolver essa circunstância que estava acontecendo. Quer dizer, a Associação Internacional que deveria estar cuidando do sofrimento das pessoas, estava contribuindo para aumentar o sofrimento das pessoas. Então teria que ser rompida. E partiu da cabeça do Luiz Fernando de Melo Campos trazer gente de fora que estava falando de coisas importantes no mundo e criar um congresso. E desse congresso fazer nascer o IBRAPS. O IBRAPS nasceu de um congresso que iria ser feito no MAN, mas, claro, na véspera, o MAN incendiou. Então, ele acabou tendo que ser feito dentro do Copacabana Palace e garantido pelo presidente da Associação de Psiquiatria, Brasileira de Psiquiatria, na época, Ulisses de Viana, que passou o congresso inteiro sentado no Copacabana Palace para garantir que a ditadura não impedisse o Congresso, porque ela queria impedir o Congresso. E o Congresso mudou as cabeças das pessoas. Muito bem. Aí, a partir daí, surgiu o IBRAPS, durou anos, e ele era um curso de formação onde você tinha a sua aula, depois você saía da sua aula, ia para um grupo operativo, onde com mais 9 colegas, você tinha um coordenador que coordenava a discussão de tudo que você tinha acabado de aprender na aula e um observador mudo. Mudo para quê? Para fazer a paranoia dentro do grupo, para o grupo ficar meio paranoico. Era tudo teorizado na base de Pichon Rivière. Muito bem. Essa era a história do IBRAPS. Aí, aos poucos, ele foi crescendo, fez uma clínica assistencial, as pessoas atendiam ali e estava incluído dentro do pagamento, do pacote da formação, as supervisões clínicas. Mas não era bem psicanálise, era aquilo que a gente aprendia ali. Não era uma psicanálise no sentido que hoje a gente tem consciência do tamanho da psicanálise. Havia, inclusive, erros que eu tive que consertar depois num livro que eu escrevi sobre a própria teoria da psicanálise. Ela era mal transmitida. A parte da segunda tópica, sobretudo. Os sonhos de angústia não eram tocados. Então, a imagem, o conceito de sonhos está errado, foi ensinado errado. A inibição, sintoma e angústia mal compreendido. A segunda tópica como um todo mal compreendida. A primeira tópica compreendida nos modelos ainda da IPA, não já depois da reformulação feita por Lacan. Enfim, não havia, mas não era mal, era o que tinha. E era baseado numa epistemologia bachelardiana, althusserriana, e havia um monte de gente em volta, de intelectuais em volta. Ele era um centro nervoso e ali nasceu o PT foi fundado ali dentro. Então era uma época de ditadura, de efervescência, de mudança social, etc. Acontece que nasceu, então, dentro do IBRAPS, um departamento de análise institucional, onde se estudava os autores de análise institucional. O carro-chefe era Lourot, que inclusive veio, tinha La Passade, essas pessoas.
Acontece que eu não sei que mágica estranha deu. A situação está tão confusa que Rouault e Lapassagne estão confundidos como esquizoanalistas, e eles são analistas institucionais, não são esquizoanalistas. O Guattari, sim, é que inventou lá a esquizoanálise, mas o Guattari é um assunto muito mais próprio para Sueli Ronick, que nem era do IBRAPS, é ela que se dedicava mais ao Guattari. Nós líamos pouco o Guattari, não fazíamos nada com o Guattari, ele seria muito revolucionário na época. Nós trabalhávamos mais com uma estrutura dentro das instituições que a gente intervinha, que eram as instituições públicas, até ministérios. E nós éramos um grupo muito pequeno, nós cabíamos numa sala que era mais ou menos o dobro dessa, ponto. E inventaram uma porção de histórias sobre esse departamento de análise institucional. Esse departamento de análise institucional, ele já nasceu tarde dentro do IBRAPS e ele nasceu basicamente constituído por pessoas que estavam dentro das grandes companhias, aquelas companhias que antigamente tinham 15 mil funcionários e que sabiam atuar em cima de muitos mil funcionários. E o Gregório era uma espécie de... Ele era o diretor do departamento, ele era oficialmente o supervisor, mas ele não tinha a experiência que nós tínhamos de lidar com a instituição no tamanho que nós tínhamos aqui no Brasil. Atenção! E há um equívoco, agora de repente surgiram vários analistas institucionais, então eu tive que indicar para essa pessoa, por exemplo, pessoas que sequer eram citadas e que estavam dentro dos departamentos de análise institucional e que até hoje trabalham fazendo trabalhos a partir daí. E as outras que nunca estiveram lá dentro, não passaram pela porta ou se passaram não faziam nada porque não tinham envergadura para assumir uma instituição, para assumir uma intervenção, se dizem, estão lá nos currículos, estão aparecendo. Então, eu gostaria de esclarecer que a coisa não está boa. Por outro lado, felizmente, essa pessoa me apresentou um verbete sobre o IBRAPS, que está completamente errado. Eu tentei entrar em contato com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando... Perguntei a ele o que ele queria que fizesse. Ele me pediu que tomasse uma providência junto ao CRP. Eu liguei para o CRP, fui muito bem atendida no CRP. Mas até hoje, a pessoa encarregada de procurar o Luiz Fernando para consertar este verbete não apareceu. Então, no verbete, que é feito por uma pessoa que, inclusive, acabou com o IBRAPS, ela já vinha da ditadura, ela vinha do Forte do Leme, ela era pesquisadora no Forte do Leme e entrou no IBRAPS, não se sabe muito bem como, e ela ajudou a romper o IBRAPS e criou uma instituição nos fundos, na rua de trás, que durou 3 meses, e que a gente brincava, chamava de IBRAPS do B. Ela era rica e teve dinheiro para montar essa instituição. Essa pessoa é que se diz autorizada a falar sobre análise institucional. Essa mulher nunca trabalhou dentro do departamento de análise institucional, enquanto o IBRAPS foi o IBRAPS. Depois ele virou uma cooperativa. E aí, depois que ele virou uma cooperativa, todo mundo saiu, até o Gregório saiu. Então, não tem análise institucional, o departamento de análise institucional do Gregório, essa pessoa não frequentou. E então, se ela virou analista institucional, virou não sei como. E é ela que é responsável por dizer. Então, ela diz que o IBRAPS nasceu num apartamento em Copacabana. Não, o IBRAPS nasceu no Colégio Rio de Janeiro, depois de um congresso muito bem planejado e montado de véspera, para justamente romper a hegemonia da IPA. Quando nasceu no Rio de Janeiro, os grupos operativos eram feitos nas casas das pessoas. Inclusive, era feito na minha casa, porque... o meu primeiro marido era da primeira turma e naquela época não tinha o IBRAPS como instituição ainda instalada na Rua Visconde Silva 61, isso só foi depois. Eu já fui da terceira turma e já peguei na Visconde Silva 61, mas eu peguei o IBRAPS desde o início porque meu primeiro marido era do IBRAPS. Então, essas histórias não foram consertadas. O verbete do Conselho Federal de Medicina, e é oficial, está errado, e até hoje eu não consegui que consertasse. A minha mão eu vou lavar.
Agora, cada vez que vocês lerem o que está escrito no verbete, é mentira. E muitas pessoas que estão se identificando como analistas institucionais e analistas, que análise que tinha no IBRAPS? Ninguém deitava no divã ali. Não tinha analista ali. Ali tinham grupos de formação em grupos. Aliás, o objetivo era para esse, era romper a hegemonia. Então, era tudo grupalizado. Eram grupos de terapia, na verdade. Eram grupos terapêuticos. Algumas pessoas dali faziam suas análises individuais com seus analistas, mas isso não era assunto falado ali dentro. Isso era que nem segredo de família. A gente sabia que a pessoa fazia análise, mas não entrava. Ali não entrava aquilo ali. Até porque dentro do IBRAPS havia um compromisso, um preconceito da própria instituição contra as pessoas que iam fazer análise como nos modelos de análise tradicional. Então, eu queria esclarecer isso, entendeu? E deixar aqui no YouTube. Porque tem muita gente aí e não poderia caber naquela sala. O mais interessante é que os verdadeiros analistas institucionais, eu não vi aparecer se dizendo que eles eram do Departamento de Análise Nacional e que eles faziam tais e tais intervenções. Nada. Agora, eu vejo gente que nunca fez até a terapia de grupo obrigatória, fazia uma análise individual, se dizendo analista e analista institucional. Eu queria saber de onde é que ele se formou, porque quando acabou o IBRAPS, você foi para onde? Porque quando acabou o IBRAPS, algumas pessoas foram para algum lugar. Eu, por exemplo, fui para o campo freudiano. Para onde foram essas pessoas? Eu tenho uma conhecida que foi para a Associação Internacional de Psicanálise, foi fazer formação em psicanálise, essa sim, foi ser psicanalista, mas tradicional. Agora, tem outras que foram para outras associações lacanianas, etc. Agora, não eram do Departamento de Análise Nacional. Do Departamento de Análise Nacional, tive eu, por exemplo, que fui fazer essa história. E eu tô vendo que o departamento era pequenininho, muito poucas pessoas, e a maioria, a grande maioria, vamos dizer 90%, advindos de estatais, geralmente, antigamente estatal era básico, e com experiência de empresa de 15 mil funcionários para segurar mesmo a parte de acompanhamento, treinamento, e eram essas pessoas que eram postas na linha de frente para fazer as intervenções contratadas pelo IBRAPS. Então, eu gostaria de esclarecer isso, já que o Conselho, eu dei um prazo ao Conselho de trocar esse verbete, ele até agora não trocou, porque está na mão de uma senhora que até agora não trocou o verbete. É bom que vocês todos saibam, o verbete está totalmente errado. Um grande abraço aos psicólogos, psicanalistas e interessados no IBRAPS. É o seguinte também, como o IBRAPS só se registrou no Rio de Janeiro e não no Brasil inteiro, existe um segundo IBRAPS, que é um camarada que forma coaches. Desde 1981, ele fundou esse IBRAPS em São Paulo. Eu conversei com ele. Ele viu que o IBRAPS não pagava pelo Brasil inteiro, montou essa instituição, ela é legítima, porque é dele, ele montou. Ele criava psicólogos lá em São Paulo e agora ele instrui coaches com este nome IBRAPS. O IBRAPS permanece até hoje numa outra rua aqui de Botafogo com uma única mulher que foi a que sobrou, que não era do Departamento de Análise Institucional. Era a única da cooperativa que ficou com todas as cotas, porque a gente ia saindo e ia doando as cotas. Essa mulher se mantém. Mas também, não que eu saiba, psicanálise ela não fez. Lá, pelo menos, não existia. Então, se ela fez a formação em psicanálise em algum outro lugar, é outra história. Então, existe o IBRAPS no Rio. Ele está numa casa com essa mulher, com o nome dela. E ela também não aparece, ninguém cita essa criatura. E existe um IBRAPS em São Paulo, é só dar um Google, e esse IBRAPS não tem nada a ver com o nosso IBRAPS. O rapaz foi bastante franco, me mandando um e-mail explicando que ele se aproveitou do nome, já que não tinha sido registrado, e em 81, que foi justamente quando foi fundado o PT, etc., o IBRAPS bombava no Brasil. Então, ele aproveitou e fez isso. Então, está feito o esclarecimento.